Assista o trecho desse vídeo. E como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. Depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. Você viu? É isso que ele diz. Mas não somente. Ele diz que os ministros do Supremo devem trazer para si questões que não serão nunca aprovadas no Legislativo. Veja só. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo Parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O Parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva, ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. Vejam só, o ministro acaba de dizer, então, como é que os ministros do Supremo se compreendem? O povo, meus irmãos, está vendo essas coisas e não estão nem aí. Eles estão conseguindo universalizar as suas próprias formas de ver o mundo e, através de força da lei, impondo isso à sociedade. Eu vou trazer um padre aqui que tem combatido muito o sistema e ele vai mostrar para vocês, em palavras melhores do que as minhas, o que de fato está acontecendo no Brasil, que pode se tornar, de uma hora para outra, através de uma martelada de um juiz, um país abortista. Acompanhe comigo. Da ADPF que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do aborto. Vejam só, infelizmente, nós aqui temos que compreender o que é que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um golpe contra a democracia. Desde já, nós temos que entender isto. Primeiro, né, vamos aqui entender o que é democracia. Você, que é cidadão brasileiro. E se você não é católico, se você é evangélico, espírita, seja como for, o cidadão brasileiro, ele é majoritariamente contrário à descriminalização do aborto. Então saiba que falácias, que argumentos estão sendo usados por um grupo de magistrados, os ministros do Supremo, para dar um golpe fatal, mortal, não somente nas crianças que serão abortadas, mas na democracia do nosso país. Deixa eu explicar para você. Só existe democracia se o povo, o cidadão, tiver algum poder de influência direto nos poderes constituídos. Não somente isso. Só existe democracia se esses poderes constituídos não tiverem o poder absoluto. Ou seja, se houver alguém que ponha em xeque, que haja contrapesos, não é? Para que esses poderes não sejam poderes que impõem a sua vontade, não é? Ditatorialmente. O que acontece é o seguinte, é que nós estamos vendo um movimento jurídico, não somente entre juízes, não, nas faculdades de direito, e um movimento jurídico que está sendo implantado no mundo inteiro para tirar do povo, da democracia, né, a autonomia de decidir. Nós estamos perdendo aquilo que se chama de Estado de Direito, onde nós temos um povo que é governado por leis e não pela vontade de pequenos tiranos ou grandes tiranos, de déspotas que, a partir do seu próprio alvitre, dizem o que é certo, o que é errado, o que é legal e o que é ilegal. O Estado de Direito consiste nisso. Ou seja, o povo do qual provém o poder, né,
a raiz do poder de uma democracia, o povo, ele decidiu, vamos fazer uma Assembleia Constituinte. E assim foi feito no Brasil. Nós tivemos uma Assembleia Constituinte, essa Assembleia nos deu uma Constituição, e essa Constituição é aquilo que garante, não é, as nossas liberdades democráticas. A partir disto, então existe uma divisão de poderes. Desculpa eu estar dando aula de coisas óbvias, mas nós precisamos entender que quando nós elegemos um presidente da República, nós não estamos elegendo um ditador que tem todos os seus poderes e ele faz o que ele quiser. Não. O presidente da República terá o seu poder limitado pelos outros poderes. E se ele não agir bem, existe o impeachment, o impedimento previsto para isso. E se ele fizer coisas que os outros poderes veem que são decisões problemáticas, o legislativo pode deter o presidente da República, o judiciário pode deter. Mas a pergunta é a seguinte, e é isso que nós estamos vivendo no nosso país: quem vai segurar o Supremo Tribunal Federal? Eu não sei se você se recorda, mas eu vou recordar a você esse pequenino trecho de uma declaração do ministro Fux, em que ele, pasmem, o ministro do Supremo, ali, em público, diante da atual presidente do Supremo, ele diz, com cara de pau, que uma vez investidos no cargo, nós, ministros do Supremo, não devemos satisfação a mais ninguém. Como assim, ministro? A mais ninguém. Você não acredita? Ah, o padre está exagerando? Ouça o próprio ministro. Assista o trecho desse vídeo. E como nós não somos eleitos, realmente, nós temos talvez um grau de independência resolvidas maior pelo Parlamento. Satisfação. Mas depois da investidura, absolutamente singular. Mais ninguém. O Parlamento não quer pagar o preço social, mais ninguém. De decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva, ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Os ministros então, como eles não querem pagar o preço social, si, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura absolutamente mais ninguém. Vejam só, veja só. O ministro acaba de outro trecho então, que você vai assistir agora. Como é que os ministros do Supremo se compreendem, não é? O povo, meus irmãos, está vendo essas coisas e não estão nem aí. Colegas, pelo você jeito, não escuta falar em protesto, você não vê o país parar. Então, meus irmãos, eu tenho dito isso para vocês. A agenda, como ela diz o nome, ela é global. Mas uma população que pensa como o brasileiro pensa, essa agenda tem de se adiantar aqui. São questões um país riquíssimo, com tamanho continental, onde o seu povo está totalmente alienado, fútil e se afastando do próprio Criador, da doutrina que o Criador deixou, não resta esperança de fato. Porque quando o povo está conscientizado, entende o mal e se une, tudo pode mudar. Porque onde estiver 2 ou 3, Deus estará presente. Imagine uma nação inteira clamando. Mas o que você está vendo é o contrário. Muitas pessoas adorando as coisas como estão e dizendo, tem que ser assim mesmo. Assim é melhor, assim é moderno. E dessa maneira, meus irmãos, esses homens se aproveitam, tendo uma mídia podre, que passa pano e apoia cada arbitrariedade que eles fazem, um parlamento corrupto, que tem as ferramentas legais para frear tudo isso, mas não o fazem porque boa parte deles está na gaveta desses homens com meio mundo de processo que pode levá-los para a cadeia. Eu disse para você, e continuo repetindo, um país que tem o que o Brasil tem e uma população totalmente entregue, dormente, as coisas tendem a piorar e muito aqui. Se você nunca pensou em sair do país, comece a pensar nessa possibilidade. Eu não estou dizendo para você fazer as malas agora e sair com a mão na frente e outra atrás. Mas, meus irmãos, o tempo é curto. Se você puder planejar, se você puder se organizar, vá fazendo isso. Porque a coisa tende a piorar. O Brasil parece estar tomando a ponta para se tornar a nova Babilônia. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui.
Eu peço que você compartilhe e mostre para mais pessoas, porque o que foi dito aqui não é fácil de dizer, você sabe disso. Quantos estão cancelados? Quantas pessoas hoje estão totalmente isoladas das redes, justamente por não se submeter a certas arbitrariedades? Pessoas comuns do nosso meio, julgados por autoridades que nem é jurisprudência delas, mas eles estão fazendo isso. Afinal de contas, o povo aceitou, o povo está permitindo. E como se diz o ditado, por causa de um grito se perde a boiada e quem cala consente. O controle populacional, o crédito social, o sistema de saúde global, o mundo inteiro se transformando na China. O novo mundo, unido, global, centralizado. Estamos no final dos tempos. No capítulo 18 do livro do Apocalipse, lemos sobre a perversidade da grande Babilônia. Babilônia, Babel, ONU. Lembre-se, em Babel toda a humanidade se reuniu num único governo mundial. E na ONU todas as nações vão se unir numa nova ordem mundial. A grande Babilônia caiu e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. E se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. Quando vejo pessoas algemadas só porque vão tomar um banho de mar, e quando vejo trabalhadores humilhados porque não querem morrer de fome, e quando vejo o caos e a destruição, não acho difícil acreditar que as portas do inferno foram abertas e que todo tipo de demônio e espírito maligno está vagando sobre a terra. A Babilônia, as grandes corporações, o mercado, os governos, os políticos, todo o sistema trabalhando para a besta e enriquecendo com a opressão dos pobres. Todo esse sistema será derrubado quando o Senhor julgar a grande Babilônia. Os reis da terra que com ela se prostituíram e aproveitaram do seu luxo se desesperarão e prantearão por ela. Aterrorizados por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade forte, como foi que em apenas 1 hora chegou a tua condenação? Você vai querer participar desse sistema babilônico que será completamente destruído pelo Senhor? Não parece uma boa ideia. E ouvi outra voz do céu dizer:
Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Como parte do controle, grupos dissidentes do sistema babilônico serão silenciados. Isso já acontece no Oriente e acontecerá também no Ocidente. Já estamos vendo até